Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast 1504, podcast que fala sobre empreendedorismo, pessoas e sobre negócios, né? E eu estou muito feliz de receber aqui uma pessoa que participou, foi parte da minha carreira, o Rodrigo Schiavini, CEO da Smart Hint. Fala, Rodrigão, prazer estar te recebendo aqui. Obrigado por aceitar o meu convite para vir aqui falar com a gente, cara. CEO ou senhor? Eu acho que os dois, né? Os dois. Obrigado, Rafa. É um prazer falar com você, cara. Bom compartilhar um pouquinho aí do conhecimento nessa trajetória aí, agora de Smart Hint curta, mas a outra que eu posso compartilhar também já é um pouco mais longa. Acho que algumas lições aprendidas aí pra gente passar pro povo. Legal, show de bola. Rodrigão, eu queria, sem mais delongas, aí, te deixar falar bastante, né? Primeiro, queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história aí, lá do começo, né? Sei que tem bastante coisa aí, né? Não vamos dizer a idade, né? Mas, enfim, começa de onde você achar que faz sentido. Mas a gente pode falar pra eles que é só 2h30 de podcast. Isso, então, né? Só 2 horas, no máximo 3, né? Não passa disso. Brincadeira. Vamos falar bastante, mas também não exagerar, certo? Cara, eu tenho uma carreira empreendedora oficial a partir de 2006, que foi a primeira empresa CNPJ aberto. Mas eu já tinha isso de empreender dentro de mim muito antes. Então, quando eu vim para Curitiba, lá em 97, começar agora a contar um pouco da idade, né? Lá em 97, já nas primeiras empresas que eu trabalhei, carteira assinada, etc., eu tinha um negócio dentro de mim que eu precisava fazer por mim o que eu achava que a empresa devia fazer. Então, o que eu chamava de eu empresa. Eu olhava para mim como se eu fosse o dono da empresa, né? Sempre pensei assim, cara, desde muito, muito cedo. Em 99, eu fiz, junto com outros 3 amigos, a gente abriu o primeiro CNPJ, mas para trabalhar como PJ naquela época. E, puxa, a gente ficou vários anos assim. Pegamos lá o problema do milênio, tanto a bolha quanto a conversão. Nós tínhamos, naquela empresa, tinha um sistema que era em COBOL ainda. Não sei se você é daquela época, mas tinha o bug do milênio. Só para o pessoal saber o que é isso, provavelmente um monte de gente nova não sabe o que é isso. Na virada do ano de 99 para 2000, os sistemas antigos a gente utilizava só 2 casas para contabilizar o ano. Então era o ano, chegava até o ano 99. Quando virasse 2000, começava o ano 00. E aí, maior problema do mundo nos cálculos, porque o ano 00 é menor do que o ano 99. Então teve que alterar todos os sistemas. Nosso sistema legado de banco, foi infernal naquela época. Para transformar em 4 dígitos, que era 1999 para 2000. Aí funcionaram os cálculos, né? Então, desde aquela época eu tinha muito essa questão de trabalhar, eu colocando todo o meu esforço do meu trabalho em prol daquela empresa, mas como se ela fosse minha. Não, nunca individual, mas sim dando o meu melhor para aquela empresa. Daí foi nessa empresa que eu comecei lá em 97, fui até 2000. Essa empresa teve uma cisão, os sócios se separaram, transformaram em 2 empresas, tinha 2 linhas de produto, então naturalmente houve a divisão da empresa nessas 2 linhas de produto. E eu saí dessa primeira empresa junto com esse outro empreendedor para uma nova empresa, ainda 100% dele, eu não era sócio, eu era diretor de tecnologia naquela época. E aí a gente foi cuidar dessa outra unidade de software, que era um software de gestão empresarial. Fiquei mais 3 anos com ele, foi 2003 isso. Fiquei mais 3 anos, 2006, eu cheguei a conversar com ele e falei assim, tô conversando, jogo aberto contigo, como sempre tive, mas eu quero te comunicar que eu vou a mercado, vou procurar outra empresa para trabalhar. Por quê? Porque aqui eu já sou diretor de tecnologia, a gente tem uma equipe de 30 pessoas, o próximo cargo meu aqui dentro é ser diretor executivo, que é a tua função, sim, que é o teu cargo, a tua posição. E aí, assim, bem aberto, eu vou contratar uma outra pessoa, vou treinar, não tenho pressa para isso, etc. Cara, tem tempão ainda, mas só para você saber da minha intenção. E aí ele falou para mim, nessa mesma reunião, falou assim, mas por que você precisa sair para galgar novas posições? Eu falei, porque questão óbvia que eu te falei, né? A próxima posição é sua, né? Aí ele falou assim, mas e se você tiver essa posição minha? Não necessariamente aqui dentro, mas sim numa nova empresa. Nós poderíamos abrir uma nova empresa onde você seria essa pessoa lá dentro e você toca essa empresa. Ele falou a ideia dele. Qual que é a minha ideia? Ele falou para mim. Como você já lidera todo o time de desenvolvimento, então a gente abre essa empresa junto, eu entro como sócio investidor, você vai tocar essa empresa, só que a diferença é que você não vai trabalhar só para a minha empresa mais, você vai abrir para o mercado, você pode ter outros
clientes dentro de atendimento, né? E eu achei aquilo fantástico. E aí surgiu a primeira empresa. Eu chamei uma outra pessoa, porque eu não queria tocar sozinho. Eu acho que é muito pesado se tocar uma empresa sozinho. Então, eu gosto muito de ter pelo menos um sócio. E só tive um. A cada empresa só foi um sócio. Sócio operacional, do dia a dia, né? Diferente de investidor, mas é sócio operacional. Aí eu chamei mais uma pessoa, entrou de sócio e nós montamos a primeira empresa, então, que se chamava Fábrica de Beats, que eram com 3 sócios, sendo 2 deles operacionais e esse que me oportunizou montar essa primeira empresa. Começamos aí, acho que 3, 4 anos depois, era uma fábrica de software, por isso Fábrica de Beats. Nós percebemos que nesses 4 anos nós tínhamos crescido bem, mas crescido pouco perante o plano de negócio que nós tínhamos feito lá atrás. Daí nós fizemos um benchmark no mercado, entendemos que as empresas que tinham aquele caminho que nós adotamos, para chegar onde nós queríamos chegar em um curto espaço de tempo, ela demorava 10, 15 anos. Um monte de gente. Nós estávamos naquela época com mais ou menos umas 4 anos de vida, mais ou menos umas 120 pessoas de desenvolvimento, fábrica, desenvolvendo para terceiros. Caramba, coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. E aí nós chegamos a essa conclusão que precisaria de 10, 15 anos, precisaria de 600, 800 pessoas. Cara, um negócio assim descomunal, porque era muito demandado de mão de obra. Todo cliente que nós fechávamos novo tinha que contratar novas pessoas. E a empresa em si, fazendo esse benchmark, nós chegamos ao conhecimento, entendemos que a empresa em si tinha pouco valor. Por quê? Porque o principal ativo estava em cima do desenvolvimento das pessoas, na mão de obra das pessoas. Então, quase que uma alocação de mão de obra. Esse era o ativo da empresa. E não deixava algo realmente de valor. Se as pessoas saem da empresa, morria a empresa. Então, não tinha um negócio que, como é um software que você tem, as pessoas podem sair, mas tem o software na mão ainda. Contrata outras pessoas e dá sequência no software, né? Aí nós resolvemos, de novo, né, seguir para vamos mudar. Vamos mudar, vamos para outra área, vamos procurar algo que gere valor para a companhia. Cara, fizemos um monte de coisa. Fomos para viagem, eu lembro até hoje, a gente foi para a França um evento do Gartner, porque nós estávamos procurando internacionalizar a empresa. Achar alguma coisa para fazer, e naquela época nossa intenção era fazer implantação de SAP. Eu estava procurando o que fazer. Imagina, tinha um monte de gente para trabalhar, caras muito bons trabalhando com a gente. E tinha certeza que onde metesse a mão ia dar certo, mas tinha que saber o que era. Saber. Aí, puxa, vimos que o mercado de SAP é um mercado muito bom, mas também bem travado, assim, no sentido de, cara, não é fácil você entrar naquele negócio, porque os caras dominam bem ali, sabe? Bem bairrista, bem travadão, não é só chegar a fazer um curso e, abri uma empresa e tô nadando de braçada. Não, os caras se bloqueiam bem, travam, tem um jeitinho deles de negociar, os clientes meio que travados com os fornecedores, etc. Falei, não vai dar. Aí fomos para a Microsoft. Microsoft tinha, na época, tem até hoje, mas na época a gente olhou o CRM da Microsoft, fizemos implantação do CRM da Microsoft e fizemos implantação do sistema de gestão, que é o Dynamics AX da época. Hoje eu nem sei os nomes mais, talvez sejam os mesmos. Né? Cara, de novo, serviço, implantação e tal, loucuraiada, e falando, pô, é um caminho bacana, mas ainda não é algo que gere negócio pra gente, né? E aí, dentro de todas essas pivotagens, nós percebemos que dentro de casa mesmo, lá em 2012, mais ou menos, existia um cliente muito forte nosso, tinha mais ou menos umas 30 pessoas alocadas para ele, que nós desenvolvíamos software para comércio eletrônico para esse cliente. Plataforma, buscador, um monte de coisa a gente desenvolveu para ele. Ele tinha recebido aporte de capital, então estava crescendo, tinha aumentado a equipe. E aí nós percebemos, pô, comércio eletrônico está aqui, está na nossa fuça, a gente já tem expertise, pode ser que seja um negócio, pode ser que vale a pena fazer um trabalho aí. Bem nesse meio caminho, esse mesmo cliente gastou o dinheiro dele, investiu, que tinha que investir, seja em software, ele alugou um centro de distribuição de 10 mil metros quadrados. Cara, gastou um fava de dinheiro para modernizar e tal. E chegou uma hora que acabou o dinheiro. Precisava de fazer novas captações, mas enquanto não fazia, tinha que segurar a caixa. E aí ele chegou para mim, cara, Rodrigo, vou ter que reduzir o time. Eu investi bastante já no passado, construí várias coisas, mas vou ter que reduzir o time porque eu não tenho dinheiro para pagar agora. Falei, beleza. Faz parte do negócio. Mas vamos continuar conversando porque durante esse período todo aí, de 2006 a 12, 6 anos, eu falei, eu fiz um caixa.
e pode ser que eu possa bancar alguns produtos que eu sei que tem que desenvolver ainda, estava ali no roadmap, mas como você não tem dinheiro hoje para financiar seu, e ele era um cara que gostava muito de ter o código-fonte dele próprio, por isso que ele fazia esse formato. Eu falei, cara, se você topar, eu posso desenvolver isso, eu banco o desenvolvimento, e o código-fonte é meu, o produto é meu, e você passa a ser meu cliente. Em vez de você pagar, sei lá, 300 mil reais para fazer um negócio, vai pagar 10 mil por mês. E aí, por muito tempo você vai usar o software, né? E aí, como ele estava com problema de dinheiro e ele precisava das tecnologias, ele falou, cara, eu acho que agora é a hora de eu abrir um pouco a mão dessa questão de código-fonte meu e tal, e pedir ajuda sim, porque eu preciso continuar vivendo, eu não posso travar tudo simplesmente. Foi aí que a gente começou a desenvolver os primeiros produtos, lá no tempo da fábrica de bits, que nós transformamos o nome dela de F-Bits. A gente aglutinou e chamou de F-Bits. E aí lá nós desenvolvemos o primeiro buscador do e-commerce aqui do Brasil, fomos nós que desenvolvemos. Tinha ferramenta gringa, cara pra caramba, nós desenvolvemos, colocamos dentro desse cliente. Nós desenvolvemos o disparador de e-mail marketing, uma ferramenta mar vermelho extremo, mas ele tinha sinergia com a ideia nossa do propósito de tecnologia para comércio eletrônico. Aí nós desenvolvemos quase que uma máscara de um gateway de pagamento. Se eu soubesse que dava tanto dinheiro, tinha investido mais nesse negócio. Tinha virado fintech logo de vez. De vez. Mas ele basicamente ele controlava vários gateways, porque podia cair ele redirecionava para outro. Ele ficava meio cuidando do uptime e direcionando os gateways para poder manter 100% uptime a loja. E aí nós, com o passar do tempo, com aquele search bom, que era essa ferramenta de busca boa que nós tínhamos desenvolvido, faltava só fazer o checkout, só o carrinho de compras, para a gente ter a primeira plataforma nossa mesmo como produto. E aí, por 14, mais ou menos, a gente recebeu o primeiro aporte capital dentro da F-Bits para engrenar nessa estratégia. Só que essa estratégia de comércio eletrônico, para a gente vinha no mundo de varejo de médio para grande porte e tal, nós pegamos um benchmark americano desse modelo de negócio, que era ter poucos clientes grandes. E aí hoje você tem Infracommerce que faz isso, tem outros players, inclusive a Infracommerce surgiu quando a gente montou a plataforma, começamos a querer trabalhar nesse modelo, a Infracommerce surgiu. Só que a Infracommerce tinha um relacionamento muito forte naquela época. Ela humilhou a gente, a gente ficou para trás, né? É exatamente o modelo da Infracommerce, era o que a gente queria fazer lá atrás. E eles, né, agora estão até ilustrados em bolsa, coisa mais linda do mundo. Conheço o Pavão, nossa, sou fã dos caras. Do Kai, não, os caras são muito bons. Mas naquela época, imagina os dois sócios que não conheciam quase nada, muito menos o comércio eletrônico, só conhecia essa parte tecnológica, não tinha relacionamento, nada, tentando colocar uma estratégia para adquirir clientes de médio para grande porte sem conhecer ninguém do mercado, zero network. Lógico que nós íamos quebrar a cara, mas assim a gente conseguiu avançar bem nesse cenário. Aí quando colocamos o checkout, nós tínhamos então o produto quase que todo para poder atender o mercado. E aí nós chegamos num ponto que os clientes varejo de médio porte, fazendo a classificação na época, lá 2014, 15, era muito limitado a quantidade de varejistas nesse porte, que vendesse lá 1 milhão, 10 milhões mês, que é o varejo de médio porte, mais ou menos. Cara, você tinha uma restrição de mais ou menos umas 200 lojas virtuais. E nós tínhamos umas 70, mais ou menos. Então, você vê, já estava quase dominando esse tier de mercado, e mesmo assim era muito pouco para a companhia. Tinha que pivotar de novo, mas agora no mercado, né? Em vez de ser cliente desse porte, descer um pouco eu sempre desenho um triângulo, né? Onde o topo do triângulo são as poucas lojas gigantes e a base da pirâmide, do triângulo da pirâmide, são os milhares e milhares de clientes de pequeno porte, né? Então nós tínhamos que descer um pouco essa pirâmide, pegar os clientes de menor porte um pouquinho, e aí nós precisávamos desenvolver mais tecnologia. Então aquele aporte que nós recebemos, nós avançamos. Só que na hora que chegou o momento de fazer esse desenvolvimento, a gente faltou dinheiro. Nós fomos colocar a mão ali para desenvolver, aí fica meio aquele... Sabe o adolescente, assim, quando ele é meio cabeçudo, bração, vai bater lá no joelho, não tem um corpo definido, o tronco não espichou ainda. Sem equilíbrio nenhum. Aquele troço estranho, você bate em tudo, aquele troço estranho. Extremamente robusta para médio e grande porte, mas uma desgraça para varejo de porte menor, porque tinha uma série de características, de tecnologia, de features, que nós utilizávamos na época o próprio sistema de gestão empresarial que a empresa já possuía. Então não fazia sentido desenvolver outro.
Eles nem aceitavam, porque eles não vão ter 2 administrações. Então nós fazíamos a integração naquela época nesse cliente maior com o back-office direto, o cara fazia administração lá, integrava, tudo funcionava. Quando a gente foi para o cliente de menor porte, o cara não tinha sistema de gestão. Sim. E ele precisava controlar de algum lugar. Então essas características que faltavam, que nós não tínhamos, a gente foi brigar com esse player que estava ali vendendo para esse cliente e o cara tinha tudo. Então foi uma lasqueira. Afinal das contas, a gente não conseguiu fazer nova captação para poder desenvolver isso. Então lá por meados de 2015 para 2016, nós, nessa busca de encontrar novo investidor para poder fazer essa pivotagem, descer, nós encontramos a Localweb no meio do caminho. E a Localweb se interessou pela tecnologia toda, porque a tecnologia cabia certinho no que a Localweb queria. Ela já tinha uma plataforma chamada Tray, que atendia os varejos de entrada para cima. Uhum. Só que quando chegava no médio porte, ele não tinha tecnologia para atender, o cliente ia para o concorrente, que era concorrente nosso ou para a gente mesmo. E ele fez o caminho inverso de vocês, né? Ele começou lá no long tail, começou a subir e faltava braço, né? Exatamente. Daí, o que ele viu, né, nessa oportunidade? Ele poderia ter a de entrada, a hora que o cliente quisesse pivotar, ele já jogava para a segunda tecnologia dele e retinha o cliente. Foi exatamente esse o propósito, foi por isso que deu certo o negócio e a gente fechou. Final de 2016, houve meu primeiro exit, que a gente chama, né? A saída, a venda da companhia para alguém. Foi para a Localweb, então a gente fechou esse ciclo. O meu ex-sócio ficou lá para fazer a transição. Eu saí já no momento no momento da venda. Ele está até hoje lá, se eu não me engano. E aí eu fiquei sem trabalho, né? Fiz aquela venda, aquela empresa, e falei, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Você vai embora. Que vai assunto. É exatamente, eu acho que a gente tá indo pra parte da Smart Hint ali, né? Vai surgir a Smart Hint agora. Exatamente agora. Aí, quando eu saí então da empresa, não tinha mais nada em vista do que fazer, eu só tinha uma convicção, eu precisava empreender de novo. Inclusive, pra frente eu vou empreender de novo, não consigo parar, né? E aí, nessa questão de ver o que eu vou fazer, tinha uma tecnologia que eu não tinha conseguido colocar em prática dentro da FBits, que era colocar inteligência dentro da loja. Então, para mim, assim, fazendo como se fosse um desenho, imagine que você vai lá e faz a base da casa, depois você começa a sustentação dela até chegar na casa completa. A casa completa eu nunca consegui colocar em operação, porque quando você está num business de plataforma, que tem aí suas centenas de outras plataformas, cada uma no seu objetivo, etc., seus diferenciais, mas é um mar vermelho violento. Tem uma concorrência muito forte. Então imagine se centenas de outras plataformas desenvolvendo características novas e o teu cliente bate na tua porta. O fulano lá fez tal coisa. Tá bom, vou fazer para você. O Beltrano fez tal coisa. Tá bom, vou fazer para você. Se não bastasse isso, todos os varejistas que tinham plataformas próprias, que eram grandes e tinham capacidade de investir, inventavam um monte de treta, porque faz parte, né? Você trabalha com isso também, sabe? Todo dia está inventando uma coisa nova. Cara, o cara colocava para testar um negócio, uma roleta que, pô, hoje em dia já a gente já sabe que não serve para nada, mas colocou para testar, o cara batia na porta. A Amazon colocou uma roleta já tem, lá tem, e agora? A Magalu colocou um pop-up não sei aonde. E você vai lá dele desenvolver para tentar correr atrás. Então, resumindo isso tudo que eu falei, a estratégia de plataforma é um eterno correr atrás do rabo. Você não consegue inovar, você não consegue, tá sempre copiando os outros. Por conta disso, eu nunca consegui chegar onde eu queria ter chego com a estratégia inicial, que era ter uma loja extremamente performática, que a gente conseguiu fazer, que tivesse essa inteligência e atendesse o cliente de forma diferenciada. Como você vai numa loja física? Você tem um bom vendedor, o cara te atende de uma forma espetacular. Você fala, cara, quando eu for comprar alguma coisa nesse modelo, nesse segmento, etc., eu vou voltar nessa loja, porque eu sou extremamente bem atendido. Eu queria chegar nisso, oferecer isso para os nossos clientes. Então, eu nunca consegui fazer, nem colocar em prática, nada. Só estava na minha ideia. Quando eu saí da FBits, primeira coisa que veio na minha cabeça, falei, agora eu posso colocar isso em prática. Sim. Só que não para a FBits, só para todas, né? A FBits, que hoje se chama Tray Corp, e outras concorrentes e outras plataformas, hoje são todas nossos parceiros, né? A gente é agnóstico à plataforma e tem um extremo cuidado quando a gente se relaciona com a nossa carteira de cliente e tem algum tipo de relação com plataformas em si, desde questionamento, sabe? Você fala assim, eu tô na plataforma tal, não tá legal, me recomenda alguém? Eu tenho extremo cuidado, porque a gente tem que cuidar dessa base, sim, todos eles são nossos parceiros. Eu não puxo o lado para ninguém, pode perguntar para quem se quiser, para cliente, quem for, eu nunca puxo o lado para ninguém, porque todos eles são nossos parceiros. Eu já fui plataforma, eu sei as tretas que tem. Sim.
Pô, eu sei que muitas vezes, pô, o cara vende um monte, não consegue entregar. Cara, não é pra dizer que a plataforma é ruim. Pô, aquele momento deu uma sobrecarga. Então, tento, cara, veja bem, né? Dá uma pesquisada aí, talvez não seja o caso. Tento ser o mais agnóstico possível. Mas aí veio essa ideia, então, de eu falar assim, cara, vamos colocar inteligência nas lojas virtuais, porque o mesmo problema que eu tinha certeza absoluta que os outros players de plataforma também tinham. Não conseguiam chegar nesse ponto. E aí surgiu, então, a ideia de criar a Smart Hint, então, final de 2016, começo de 2017, para ser uma tecnologia que melhora a experiência do consumidor dentro da loja virtual. Vamos lá, se aprofundando um pouquinho, o que é isso? A gente faz vitrines de recomendação. Quem viu esse produto viu também, quem comprou acabou comprando. Se você está vendo esse produto, então compre isso aqui junto. Mas utilizando inteligência artificial para isso. Por mais que hoje a inteligência artificial virou um buzz, uma palavra, né, que as pessoas usam só para dizer que funciona, esse foi uma briga que a gente comprou desde o início, eu e meu sócio. Quando a gente falava, eu lembro até hoje, Rafa, eu entrei em contato com uma empresa de inteligência artificial, como tem hoje o Google, que tem lá o TensorFlow, tem várias empresas que fornecem plataforma de inteligência artificial para você usar em cima, né? Para você desenvolver todas as tecnologias em cima dela. E aí eu contactei uma dessas plataformas e falei assim, fulano, a gente está querendo usar a tua plataforma aqui na nossa empresa. Aí o cara perguntou assim, mas um gringo, para que você quer? Qual a finalidade? O que você quer desenvolver? Eu falei, não, a gente quer fazer um sistema de recomendação para comércio eletrônico. Aí, o cara na lata, não, mas isso aí não usa inteligência artificial, usa sistema de recomendação. Tá aí, ó, tem o exemplo A, o B, o C e tal. E o que acontece? Cara, esse sistema é muito antigo já, sistema de recomendação. Tem desde o tempo lá do bug do milênio, lá da bolha, lá 2000 tem isso. A Amazon tinha isso, em 99 ela usava isso já. Então são algoritmos matemáticos. Tem, beleza. Só que eu não queria aquilo, porque eu já estava criando a empresa para ser diferente. Não fazia sentido usar os mesmos algoritmos. E eu queria mais que isso. Eu queria um cérebro que ficasse olhando o que está acontecendo na loja e aí ele começasse a trabalhar como se fosse aquele ser humano que eu falei agora há pouco. Não é simplesmente o algoritmo que faz isso para aquilo. Acabou. Não. É um cérebro que dentro das atribuições dele ele faz esse tipo de recomendação. Aquele é outro, aquele é outro, aquele é outro. Mas às vezes ele muda a vitrine de lugar. Ele age de forma própria. E isso para fazer é só com inteligência artificial. Não é com algoritmo matemático. A matemática resolve uma parte. E aí nós tivemos essa dificuldade inicial, porque ninguém acreditava na gente, falava que a gente era louco, né? Não vai por aí, porque aí não precisa, está só arrumando coisa para se coçar. Mas a gente conseguiu desenvolver, desde o início, utilizando já esse tipo de tecnologia, e isso facilitou a entrada no mercado. Por quê? Porque nós conseguimos automatizar uma série de coisas. Yeah. Coisas que os concorrentes até hoje gastam 2 meses de projeto, a gente em 3 dias está funcionando. Por quê? Porque nós desenvolvemos lá atrás essa camada que consegue interpretar muita coisa e já iniciar de forma diferenciada. Então, para fazer essa parte de recomendação e a outra que é de busca, sabe o campinho de busca lá que tem lá, você vai digita lá, eu quero tênis, Nike, branco, não sei o que. Então, como o Google, se fosse o Google do comércio eletrônico, a gente fica escondidinho, ninguém vê nossa marca, mas mais de 1.200 lojas hoje utilizam o campinho de busca, somos nós que estamos lá dentro. Quando você pegar e digitar numa loja alguma coisa na busca, automaticamente vem o resultado de tela cheia, não aquele pop-upzinho lá de autocomplete que lá ficou corrida passada. É o resultado de busca mesmo, sem redirect, sem dar enter, sem cair para outra página, nada. Automaticamente, estou digitando, ele está trazendo o resultado para mim sim de forma automática. Somos nós que estamos atuando lá dentro. Se você encontrar aquele microfoninho do Voz, que é o famoso Voice hoje, somos nós que estamos lá. A nossa tecnologia é pioneira e praticamente é só ela. Tem algumas lojas tentando fazer isso, contrataram uns gringos aí, fica lento pra caramba, não funciona. Mas a grande maioria somos nós que estamos ali dentro. Inclusive, nós estamos potencializando isso no mercado brasileiro hoje. Com a atração dessas 1.200 lojas hoje, muito já está se usando porque a gente está lá com o microfoninho habilitado sendo utilizado pelos clientes. E ele hoje é utilizado no mobile principalmente ou nos dois? Tanto nos dois. Desktop e mobile funciona igual? Tendo o sistema operacional e o device permitindo, porque há uma comunicação entre o microfone, que é um hardware, né, uma peça física, e o software. Se essa permissão existir, nós acionamos ela. Tem devices que não permitem. Então, aí é exatamente a mesma tecnologia que o Google utiliza. Para você saber se está funcionando, não é só você ligar pelo Google, acessar o Google. Se ele sair o microfoninho é porque o device permite. Se ele não sair o microfoninho é porque o device não permite fazer. Legal. Exatamente esse comportamento é o nosso também. Então, onde o Google aparecer, nós aparecemos também e funciona de igual forma.
E está sendo muito utilizado isso. Então, lá atrás, a minha ideia foi de vou fazer isso para todos os varejistas. E aí teve uma mudança na minha vida de empreendedor, que foi uma ida para o Vale do Silício em 2016. Então, nesse finalzinho de ano, começo de 2017. Eu fiz uma missão, participei de uma missão lá de 5 dias de imersão dentro do Vale, para conhecer o ambiente empreendedor, né, de São Francisco. Lá visitamos empresas, visitamos aceleradoras, falamos com investidores, venture capitalists. Cara, fizemos um furdunço lá. E aqui deu uma mexida na cabeça de uma forma violenta, assim. Desde essas visitas até mesmo as coisas que a gente viu, assim, que por vezes, se eu falar aqui para vocês, vai ter um sentido na tua cabeça. Se você for lá, você vai ter outro sentido. Mas dá uns exemplos aí, Rodrigo. Vou te dar um exemplo concreto disso. Sabe aquele carrinho do Google que anda sozinho? Você já deve ter visto na internet, uma bolinha feia pra caramba, né? Ele não tem volante. Alguns têm joystick, outros nem isso tem. Tem um botãozinho no meio, só que se diz que eu tô dentro do carro. Então o carrinho anda completamente sozinho. Cara, você já viu isso no YouTube, já viu um monte de gente falando, já apareceu no teu Instagram, tudo é canto, fala, nossa, que bacana e tal. Rafa, o dia que nós estávamos dentro do Google, fazendo uma visita lá, um brasileiro lá que estava trabalhando no Google, fez um aprofundamento com a gente lá dentro e tal. Mas o dia que a gente estava lá, a gente foi atravessar uma rua, nós vimos no espaço de recreação do Google, lá o cara estava só mostrando, uma baita de uma avenida assim, e nós paramos para atravessar a rua. Cara, bem nessa hora que nós estávamos ali com um grupo, tinha umas 15 pessoas mais ou menos, veio um carrinho desse, andandinho. E o sinal fechou, e aí a gente viu ele reduzindo. E aí um colega tocou o outro ali, olha o carro do Google, carro do Google. Cara, toda vez que eu falo isso, Rafa, me arrepia, acabei de arrepiar de novo, porque essa sensação de ver aquilo materializado na frente, ele cai uma ficha em você e fala assim, cara, isso não é coisa do futuro. Isso é coisa que existe aqui e agora. Eu que tô dormindo. Eu tô achando que, nossa, um dia... Não, bicho, isso já existe. Tanto que esse ano, agora que vem a liberação para poder utilizar nos Estados Unidos os carros autônomos. Até então tá em teste. Isso, a legislação já foi assinada por Obama lá atrás. Antes do Trump ainda. Ele assinou uma papelada lá que autorizava em 2022 a comercialização desses carros. Seja do Google, seja qualquer tecnologia. A Tesla tem a mesma coisa. Mas... que o autopilot da Tesla ele é bloqueado. Se deixa ele no automático, até parece uns malucos dormindo lá e tal, não poderia fazer aquilo. Ele te obriga, ele reclama no volante, sabe? Ele dá uns toques assim e fala assim, pega no volante. Se você não pegar, ele desliga o piloto automático. Assim, uma proteção por causa dessa lei, porque não pode ter essa autonomia ainda se não for em período de teste. Mas, cara, a hora que eu vi aquele carro lá, a galera toda viu aquele carro parando, tinha 2 chinesinhas dentro. Eu nunca esqueço das 2 felizinhas lá dentro do carrinho. Abriu o sinal e ele andou, aquilo materializou uma coisa na minha cabeça que é indescritível, não consigo passar o que é essa emoção e o que é essa caída de ficha se você não vê isso pessoalmente. Por isso que eu indico para todo mundo, cara, vai pro Vale. E aí quando se fala Vale do Silício não é só São Francisco, ele é um conceito, né? Você tem Israel, tem China, tem vários outros lugares do mundo já. Esse conceito funcionando é onde você recebe esse chacoalhão, uma sabe? carga de inovação forte em cima do Total. Outro exemplo, a gente foi para dentro fomos conhecer a Singularity University, que fica dentro do pátio da NASA. Então, um negócio que, entre aspas, é velhão, mas é grandão, é gigante, é bonito de ver, onde os caras montavam lá os ônibus espacial, então um troço gigantesco, tá muito legal tá lá. Mas o Singularity é uma casinha, é um negócio bacaninha. Só que essa Singularity University, ela é a universidade mais futurista do mundo. Ele não trata coisas do agora, ele trata coisas de futuro. Puta, Jorge Paulo Lemann foi fazer curso lá. Puta, todos esses caras mais tops do mundo, os caras passaram por lá, para abrir a cabeça. E um dos lemas que a gente foi muito impactado no Vale, lá dentro, é o que você está fazendo para impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas? Não é assim, cara, vou vender para 200 empresas, que eu falei agora há pouco. O que eu faço para impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas? E você sai com aquilo, cara, pô, o mundo tá diferente, tem que fazer alguma coisa para isso. Aí quando eu voltei de lá, eu voltei assim, transtornado, cabeça virou do avesso. Eu falei, o que eu vou fazer com toda essa informação? Só por Deus, não tenho nem ideia como é que eu compilo isso tudo. E aí, não sabia realmente o que fazer. Com o passar dos dias, meses, as sinapses cerebrais começaram a se ligar
E aí começou a vir vários insights do dia a dia. Um dos primeiros insights que eu tive foi o seguinte. O modelo nosso de negócio para a Smart Hint era muito semelhante aos concorrentes. De novo, atendimento de varejo, de médio para grande porte, projeto, implantação, tempo de setup, não sei o que. Quando eu voltei de lá, eu falei, cara, não podemos fazer esse caminho. Por que ninguém atende o varejista de pequeno porte? Porque não tem dados. O varejista de pequeno porte tem um problema, porque como ele não consegue gerar dados, não consegue gerar números para poder fazer uma recomendação. Tá, mas se a gente fizer uma engine com inteligência artificial que coleta de centenas de lojinhas para poder entender como é que vende na internet. Cada uma vai fazer a recomendação nos seus mundos, mas ela aprende com todo mundo. A gente fala que é a estratégia do oceano, né? Gotas em gotas transforma tudo aquilo lá no mar daquele tamanho, mas ele é feito de gotas em gotas. Foi o que a gente falou, cada lojinha pode ser uma gota nossa, né? Vamos começar a montar o nosso riachinho aqui, nosso laguinho e aí crescendo, né? Isso aí. E aí nós fizemos então essa estratégia de entrar então para o mercado de uma forma com inteligência artificial automatizada, dá um clique, instala, funciona, você sabe disso, você trabalhou lá. Uhum. Instala, começa a funcionar, começa a fazer recomendação, a gente começa a coletar informação. Naquela época a gente tinha até trial, tinha freemium, né? Até 50 mil recomendações mês, se não me engano, a gente não cobrava nada porque a gente tinha um outro lado, contrapartida, que ele estava ajudando a gente a aprender como recomendar, né? Então, cara, a gente foi para um caminho completamente do natural, que era meu conhecimento antes de ir para o Vale, que seria copiar lá o concorrente. A gente foi para um caminho que a gente pegou um mar azul. Só tínhamos nós lá. Final do primeiro ano, 2017, nem tinha dado um ano ainda, nós fechamos, acho que tinha 1.500 lojas, inclusive as freemium dentro, e 375 clientes pagantes já no primeiro ano. E o negócio foi crescimento exponencial. Você pegou uma grande partida, você entrou em 2018 já, né? Foi 2018, já pegou esse avalanche já acontecendo. Por causa desta ida do Vale, que abriu a cabeça para fazer coisas que são exponenciais. Então, o que nós definimos também? O meu cliente é o varejista. Primeiro cliente, nem diria nem ordem, nem primeiro. O cliente que paga a conta é o varejista. Mas o cliente que a gente trabalha incansavelmente para atender é o consumidor final, que não nos paga nada. Então nós tem a Smart Hint, tem o varejista e tem o consumidor final. O que nós desenvolvemos aqui? Desenvolvemos tecnologia para o consumidor final, para melhorar a experiência desse cara. Porque a gente entende que se nós fizermos um bom trabalho com ele, o varejista vê valor na nossa tecnologia e nos mantém. Mesma dinâmica do Google com o anunciante e o usuário, né? Exatamente essa analogia. Foi essa percepção que nós tivemos. E aqui eu consigo impactar 1 bilhão de pessoas. Sim. Atingindo só o varejista, os funcionários do varejista, eu não consigo. Mas eu consigo atingir 1 bilhão de pessoas positivamente, levando para ele uma melhor experiência. Você vê como as coisas começam a fazer sentido, conforme que a gente viu lá? Meu sócio foi para lá também, o Marlon. Logo depois que a gente teve uma primeira condição de viajar, ele foi para lá, fez uma imersão lá também. Então a gente fala a mesma língua hoje. Mas sim, foi super, super, super vantajoso ter feito aquela viagem. Fiz outras depois e continuarei fazendo. Eu falo dentro de Magalu hoje, que já vai entrar na história Magalu, mas converso muito com os outros diretores e falo, cara, eu tive um problema no passado de ficar mais enfurnado, não olhar para o mundo que estava acontecendo no mundo e isso prejudicar a empresa. Isso foi um fato, isso eu não preciso negar para ninguém. No tempo da FBIT chegou um ponto que eu estava mais prejudicando a empresa do que ajudando, porque eu estava ali enfurnado em resolver os problemas. Cara, e é igual o avestruz com a cabeça dentro do buraco lá, bicho. Tá lá, você não vê mais nada, tá ali dentro do buraco. Então, quando eu fui pro Vale, eu abri a cabeça e eu não posso perder a conexão com isso. Com essa ideia de velocidade, sabe? De startup enxuta, de fazer a coisa rápido, ciclo incremental, contínuo. Cara, tudo é MVP, feito a melhor... Todas aquelas frasezinhas lindas a gente coloca em prática. Então, hoje eu estava conversando com uma Red Market. Eu falei assim, eu fiz a versão 0 do orçamento, mas não vai ligar. Eu falei, cara, feito é melhor que perfeito. Já arrumei 3 fórmulas tuas aqui, não tem problema nenhum. Prefiro que você faça isso do que você demore 3 meses para me mostrar um negócio, sim, versão final, que pode ser que tenha um monte de coisa estrategicamente não devia estar do jeito que está, mas que você foi porque você achou que era assim, só que você não conversou comigo, você acabou fazendo diferente. Aqui eu já tô vendo, tá indo certo, isso aqui vai melhorar, tal. Cara, essas coisas simples, ignore. Então a gente coloca em prática isso no dia a dia. É difícil das pessoas entenderem, né? Tem aquele estigma passado, eu não posso errar, porque se eu errar alguém vai me penalizar, vai cobrar. Então é mais complicado trabalhar dessa forma. Mas quando as pessoas entendem, percebem isso aqui, elas são muito mais ousadas.
Elas tentam fazer as coisas de forma diferente, sabe? O erro faz parte do negócio, faz parte do negócio, faz parte. O que eu sempre falo assim, ó, procure não errar repetidamente as mesmas coisas. Aí tem uma coisa estranha. Mas errei isso hoje, amanhã aquilo, aquele outro, não tem problema nenhum, cara. Nenhum. Então, esse é o esquema porque você consegue usar, você consegue ser diferente também. Ele tá remodelando de novo toda a estrutura de front da empresa para um modelo diferente, cara, que eu acho que tende a dar certo. Vai dar certo? Não sei, tem que colocar em prática para funcionar. Se der certo, quantas vezes, né, você estava lá, quantos modelos você testou? E é assim que funciona. É isso aí. Vai experimentando, a hora se encontra o caminho certo, né? Então, eu tento falar hoje com os diretores mesmo de Magalu, que eu tenho mais proximidade. Cara, quanto tempo faz que você não viaja para uma imersão de inovação? Pô, faz uns 3, 4 anos. Cara, você precisa viajar. E eu começo a infernizar. Fatalo, o dia que descobri isso, ele ia ficar bravo, como o Fatalo é meu direto, é VP de tecnologia, né? Eu não falo pra ele essas coisas, eu conto que eu quero viajar, daí beleza, mas agora que eu tô estimulando os outros, eu não falo. Mas é que eu tenho convicção, Rafa, que isso faz uma diferença animal. Se Magalu já está fazendo o que está fazendo, imagina que esses caras ainda energizados, vendo essa transformação, quem tá um tempo maior aí, sem esse, porque tem muitos que estão, né? Estão atualizados. Mas tem outros que não estão. Tá todo mundo energizado, pilhado, cara. Nossa, vai voar mais ainda do que já voa, sabe? Então, quer aproveitar e fazer a pergunta agora da venda? Que senão você não fala. Não, então, pô, legal demais ouvir, Rodrigão, né? Eu fico aqui só ouvindo, já tá bom pra caraca. Mas, então conta aí o que aconteceu, como é que chegou ali na Magalu, né? Desse contexto legal. Ah, uma coisa que quando você tava falando, eu fiquei na dúvida. Quanto tempo levou desde o momento do insight ali, ou sair da FBits, até abrir o CNPJ, tá rolando o primeiro cliente na casa? Quanto tempo levou, assim? 5 meses, 4 meses. 4, 5 foi, meses. Foi bem rápido, né? A virada, né? Foi bem rápido. E no início você não precisou injetar investimento porque você estava capitalizado? Ou como é que você fez? Ou você trouxe investimento de fora? Não peguei de fora, injetei do bolso. Né? Como eu tinha vendido a FBits, eu tinha condições de fazer. Tanto eu quanto o meu sócio, nós dois injetamos dinheiro na empresa até ela começar a render, pagar as contas e começar a pagar a gente de novo. Mas é um negócio bem bacana, assim, que eu sempre recomendo para quem vai empreender. O que nós fizemos? Nós fizemos um processo de empréstimo para a empresa do valor. Deixa eu explicar melhor. Inicialmente, eu coloquei o dinheiro e o meu sócio não tinha dinheiro para colocar, então ele retirava o salário dele. E a empresa ficou me devendo o meu salário. Deixa eu falar direito aqui. Nós dois aportamos a mesma quantidade. Só que eu, inicialmente, aportava o dinheiro, enquanto isso, meu sócio tirava o salário dele, eu não tirava o meu salário. Então, a empresa passou a ficar devendo para mim o salário compatível com o salário dele. Quando a empresa começou a monetizar, começou a pagar as contas, eu não precisei mais colocar dinheiro, e aí estabilizou o quanto cada um precisava colocar na empresa. A partir do momento que ela conseguiu dar o primeiro aumento de salário para nós dois, eu já estava tirando igual ele, a mesma proporção de salário. Esse aumento é quase que essa diferença de valor, ele começou a colocar na empresa da parte dele. E a empresa começou a devolver essa mesma proporção para mim dos salários atrasados que tinha lá atrás. Então essa dica eu super recomendo para a turma, que deu super certo. Ambos investiram o mesmo valor, possuem o mesmo percentual da empresa. Um que tinha mais recurso financeiro bancou inicialmente. Quando a empresa estava já pagando as contas, ela continuou pagando os dois normalmente, só que aquele aumento que o outro ia ganhar começou a passar para o outro. Na contabilidade, os dois ganhavam o mesmo valor saindo, é como se ele tivesse que pagar a parte. Aí você fez um mútuo do pessoa física com pessoa jurídica? Isso. E aí começou, quando ele quitou a empresa quitou essa dívida comigo, a gente foi lá e baixou, não existia mais dívida, estava tudo certo. Os dois aportaram os mesmos valores. Só que em vez dele pegar e tirar do bolso e colocar, ele deixava de receber aquela proporção. E essa proporção vinha para mim no final do período, tudo certinho. Quando o primeiro investidor entrou, que foi a Bossa Nova, em 2017, eu expus para ele certinho, expus a dívida que a empresa tinha comigo, não era grande coisa, era pouca coisa. E também expus para eles que eu, mesmo entrando dinheiro, eu não pegaria esse dinheiro de forma imediata. Que aquele acordo que eu tinha feito com o meu sócio, nós íamos honrar daquela forma. De tal forma que, se não tivesse vindo investimento, a gente honraria da mesma forma. O que mudaria? Velocidade de crescimento, que era exatamente por causa disso que o dinheiro estava vindo, para impulsionar o nosso crescimento. Então, tudo certo, tudo jogo aberto, tudo funcionando. Então, foi esse o cálculo que a gente fez, que eu super recomendo.
Então, mais ou menos uns 5 meses que foi o ponto que nós começamos a mexer com as coisas e abrimos o CNPJ e aí começamos a ir para o mercado mesmo, a adquirir clientes. Né? Legal. E aí, como é que aconteceu essa entrada da Magalu nesse processo todo aí? No processo de venda de uma empresa ou de uma aquisição, fusão, Rafa, a gente comenta que existem 2 formas. Né? Eu, como empresa aqui, eu posso vender a minha empresa ou eu posso ser comprado. E tem uma grande diferença em cima disso. No caso da FBits, a gente vendeu a empresa. Por quê? Lembrando que eu falei lá atrás, eu precisava de dinheiro para poder continuar pivotando. Não tínhamos conseguido com o investidor. A Localweb já conhecia a gente, começou a conversar e encaixou. Só que a gente vendeu para ela. A gente estava atrás dela para poder vender. Tinha uma equipe de M&A, esqueci, a boutique de M&A que assessorava a gente e tal. Então ela estava prospectando players que tivessem interesse e tal. Então a nossa intenção era vender a empresa, já que a gente não tinha condições de seguir com ela sem dinheiro de investidor. Aqui, a Magalu bateu na porta. Ela entrou em contato com a gente. Lá, algumas conversas aconteceram internamente antes. Um colega que eu tinha conhecido lá em 2012, o cara estava com problema não, vamos falar, tinha oportunidade de melhoria na busca, principalmente o fator de decisão da aquisição foi em cima da busca, tinha oportunidade de melhoria, e aí eles colocaram na mesa se valia a pena investir internamente para criar, e aí tem todo um tempo de maturação tal para poder evoluir, ou pegar uma empresa de mercado e colocar já pouquinho de tempo reduzido, você já teria esse benefício dentro de Magalu. Aí esse colega falou, conheço um empreendedor lá de trás. Na época nós éramos concorrentes ainda quando se conhecia, olha que interessante. Mas eles desenvolveram agora, estão bem reconhecidos no mercado, tem um baita dedicação, acho que valia a pena conversar com ele. Falou pro Fatala isso. Aí o Fatala pediu para a equipe de M&A nos contactar. Isso foi em dezembro de 2020. Eu recebi um e-mail do Simon, que é o diretor de M&A, abrindo, né, a comunicação, falou assim, oi, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Simon, diretor de M&A da Magalu, e eu acho que tem sinergia de trabalhar com vocês. Daí ele colocou, vejo 2 pontos que pode ser que gerem negócio. O primeiro é utilizar a Smart Hint dentro do ecossistema Magalu, e o segundo, uma possível aquisição. Bem assim ele escreveu, possível aquisição. Eu já vinha, Rafa, conversando com vários players do mercado. Desde quando eu fundei a Smart Hint, já tinha. A própria Localweb, conversei. Eles tinham recebido... não sei se ele já tinha aberto na bolsa ou tinha recebido aporte grande. Se não me engano, tinha aberto bolsa. Eles estavam atrás de startups, tinham conversado com 300 empresas. Então, estão ainda, né? Estão em processo de compra. Tem um monte que está no funil lá e tal. Conversaram com a gente também. Eu tinha intermediários que queriam aproximar com links. Eu falei, cara, não é hora ainda e tal. Acho que deixa eu crescer mais. E eu tinha a mesma questão quando o Magalu chegou. Não era hora ainda. Eu tinha recém captado a série Semente, a série Seed. Então eu tinha um projeto para fazer, que é de 18 a 24 meses para frente. Mas eu nunca deixei de atender alguém. Sempre conversei com todo mundo. Seja investidor, seja possível aquisição. Não tinha problema de falar nada de número. Contava tudo, abria todos os números. Porque estava o processo de crescimento, estava tudo lindo. Queimava a caixa. Mas o cara via crescimento, ele entendia por que estava queimando caixa. Tá? Nessa época a gente já não queimava caixa mais, porque tinha vindo a pandemia, a gente tinha segurado as pontas, tinha arquivado e estava lucrativo. Inclusive tinha recomposto o saldo inteiro do aporte de capital que a gente tínhamos recebido, que tinha sido finalzinho de 2019, a gente recompôs inteiro. Final de 2020 a gente estava com o caixa lá em cima, tá bem lindo. Aí eu falei assim, vamos conversar, e aí eu querendo vender, né? O Magalu, quem que não quer um cliente como o Magalu? Vamos iniciar colocando a Smart Hint dentro do ecossistema. Se vocês verem que a gente é bom, né, se conhecendo, namoro, pode ser que a gente vá para a segundo ponto de conversa. Eu não sabia, cara, que tinha intenção efetiva mesmo de comprar. E aí eu saí um cara extremamente galã, né, um gentleman, falou, Rodrigo, vamos fazer isso então, vamos começar. E aí a gente começou a conversar, possível, colocar em alguma loja e tal, não sei o quê. Aí nesse meio do caminho, eu recebi uma outra proposta de compra de um outro player formal agora. Falei, quero comprar a Smart Hint, tá aqui, que a gente chama de carta de intenção, term sheet. E aí, quando chegou essa carta de intenção formal, eu tinha 2 opções, negar pro cara e falar, não, eu quero continuar aqui de boa, ou chegar e falar assim, cara, pode ser uma oportunidade. Nós fizemos um trabalho com o Marlon, meu sócio, falei, cara, vamos analisar um pouco agora o mercado, vamos dar uma olhada como é que tá isso aí pra gente ver se a gente fala mais sério ainda com esses caras ou não, né?
E aí a gente estava vendo uma consolidação violenta. Links comprando Deus e o Mundo, Local Web comprando Deus e o Mundo, Local Web comprando Deus e o Mundo, todo mundo comprando Deus e o Mundo, a TOTOS comprando, VTEX comprando. E cara, vai chegar daqui uns dias, bicho, nós vamos brigar com todos esses caras e cada um comprou uma solução de busca e nós vamos estar sozinhos. E nós vamos ter que comprar também. Aí nós vamos ter dois problemas. Encarar esse cara tanto na tecnologia que ele vai comprar, o outro vai querer competir comigo, quanto nas startups que ele quer comprar, eu também quero. Todo mundo musculosão e tu sozinho ali. E eu ali, magrinho, nada de dinheiro praticamente, perto que os caras têm. O cara tá nós tínhamos 1 milhãozinho. Aí eu falo assim, cara, eu acho que é uma opção. E tem uma janela também de valores que você transaciona muito fácil a startup. E a partir daquilo, acima de 100 milhões, ele começa a ficar mais complicado para você transacionar. Você começa a ficar gato pingado já. Aí eu falei, cara, mandei para Magalu, mandei para Simon. Simon, lembra daquela segunda opção? Então, minimamente eu tenho que voltar para você e dizer que a gente recebeu uma proposta formal e eu quero ver se realmente tem intenção de conversar. Aí o Simon engatou, falou, cara, na verdade, nossa principal intenção é a número 2. Se a gente puder já seguir nesse caminho, melhor pra gente. E aí engatou. Aí começamos a conversar, conversava com o Simon, conversava com outro diretor, com mais outro diretor. Aí tive a feliz notícia ou conhecimento de que outro colega que eu tinha conhecido lá em 2014, acho que foi, que é o Eduardo Galantini, é VP de e-commerce dentro do Magalu. De repente, o VP de e-commerce quer conversar com você, o Eduardo. Beleza, vamos conversar com o Eduardo. A hora que abriu o seu Eduardo, o Edu daquela... Rodrigo, é você e tal. Então, muito legal assim, já saber que tinha caras fantásticos, já estavam lá dentro. Eu não conhecia, sinceramente, o meu papel de casa eu não tinha feito nesse sentido. Eu devia ter me aprofundado um pouco mais em toda a estrutura. Mas, cara, a gente conhece a Magalu, todo mundo conhece, só pelo status dela, Luísa, poxa. Só querer estar próximo desses caras já é algo muito, muito vantajoso, né? Diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? É isso aí. Então, eu já ia levantar a minha régua lá pra cima já. Aí, nós engatamos a conversa, o deal com a Magalu, e normalmente acontece muito rápido, só pra você ter uma ideia de tempo, o nosso demorou 4 meses. Então, foi final de dezembro, né, já engatou janeiro, e fechou em abril, né? Mas poderia ter sido em 2 meses, tá? Com tudo, tá? Eles fazendo due diligence, fazendo tudo. Porque eles são muito rápidos. Quando eles decidem, é muito rápido. Os advogados entram em conversa, cara, é dia e noite conversando até fechar o deal o mais rápido possível. No nosso caso, demorou 2 meses atrás, porque eu sou mais chato, como eu tinha levado o bordoado lá atrás, tinha apanhado algumas coisas, principalmente no primeiro aporte capital que a gente teve, não foi nem na transação com a Local Web, foi no aporte. Eu quis tratar algumas coisas prévias antes de chegar ao contrato definitivo. E, assim, sinceramente, para mim, era um teste de conceito para ver se os caras queriam ir para frente mesmo. Então, falar sobre não competição, falar sobre não aliciamento, falar sobre estratégias de saída, são coisas que são mais ardidas de você conversar numa transação. Você prevê o futuro, né? Eu falei, cara, deixa eu testar se esses caras querem mesmo, eu vou mandar bala. E aí isso ferrou com eles um pouco, porque eles não fazem isso inicialmente por processo normal, que é coisa rara de você ver. Uma empresa tão agilizada, normalmente os caras são enrolados. Todo mundo que fala de aquisição é de 6 meses, 1 ano. Facilmente chegando a 2, a 3. A Local Web, desde a primeira conversa que a gente teve com a FBits, foram 3 anos no todo. Caramba. Desde a primeira conversa até a efetivação. Várias vezes morreu. Então é normal ser bem longo. Imagina, 2 meses é completamente diferente do normal. Aí eles tiveram que contratar advogados, porque eles contratam, para cada deal, eles contratam um grupo de advogados. A Magalu é enxuta em tudo que ela faz. Tem 45 mil funcionários, mas mesmo assim é extremamente enxuto o que ela faz. Então o time dela, interno, jurídico, é extremamente enxuto. Para fazer um deal, eles contratam uma empresa externa e vai fazer esse negócio aqui pra gente. Então eles tiveram que contratar antes, para fazer aquela bendita carta de intenção para mim, porque eu tava enchendo o saco e tal. Isso demorou 2 meses, até a gente fechar essa carta. Fechou. 2 meses de sequência, foi praticamente só validar do diligence, acertar os últimos detalhes do contrato final, assinatura e fechado o negócio. Então isso que eu falo que é ser comprado, Rafa. Quando o player vem atrás de você, você tem um monte de condições que você pode colocar, sem se aproveitar, tá? Nada de aproveitamento, que é ganha-ganha, processo ganha-ganha. Mas que quando você está vendendo, muitas vezes está pegando somente executivo do outro lado que não está nem aí para você. Cara. Ele quer o negócio melhor para ele. Azar o resto. Não tá olhando o teu futuro, a tua vida, os teus colaboradores, não tá olhando nada. Para ele que interessa, quanto é que eu vou ganhar no final do dia? É isso? Vale a pena? Vale, assina o cheque e vai embora. Não vale a pena, azar de você, não quero saber.
Então, quando você está sendo comprado, você tem condições de expor uma série de condições para melhorar o teu relacionamento. Por exemplo, quando a gente começou a falar, né, na proposta de realmente seguir, eu falei para ele, cara, só temos um problema de cara, que é o valuation da empresa. Eu não posso te vender a empresa por menos que esse valor, depois de algumas negociações já, né, por menos que esse valor, foi quando eu abri realmente o target. Até então a gente estava acertando quanto que ia chegar. Por quê? Porque os investidores ali atrás colocaram o dinheiro na empresa comprando esse plano, que eu só vou conseguir fazer ele 18 meses depois. Tinha andado já alguns meses, 18 meses, 12 meses daqui. Você vai ter que esperar, de repente. Eu não sei, porque eu não posso. Eu preciso pedir anuência para ele, se for um valuation diferente disso e tal. E a Magalu falou, não, vamos lá, vamos seguir, porque o que vocês vão agregar para a gente, o que a gente vai agregar como um todo, né, trazendo vocês para dentro, e vocês vão fazer também para a Magalu, vale a pena. Vamos comprar esse plano futuro de vocês, vamos pagar o valor que tem que ser para a gente seguir junto. Porque além da busca, dentro do Magalu, isso foi uma coisa muito bacana que o Fred deixou muito claro para a gente desde o momento da aquisição, quando a primeira reunião que a gente fez com ele, que ele fala assim, ó, Rodrigo, aqui, o Fred falando pra gente, né, para mim principalmente na reunião com todo mundo. Você, Rodrigo, aqui tudo é E, não tem ou, tá? Dentro do Magalu não tem ou eu vou atender Magalu ou o mercado. Não, você vai ter que dar um jeito de se virar aí, você vai ter que atender Magalu e o mercado. Por quê? Porque a gente vai digitalizar o varejo. Então, isso que eu falo que valeu a pena como um todo, porque a gente entra com a estratégia junto com o Magalu as a Service, junto com o Lisa Lab, de levar toda aquela tecnologia que digitalizou o Magalu, saiu da empresa tradicional, somente lojas físicas, digitalizou ela, está levando para o varejo agora, que é para digitalizar o varejo. Então, algumas tecnologias foram desenvolvidas em casa, outras foram adquiridas para ser utilizadas nessa estratégia. Tudo é questão de quanto que é o tempo? Será que eu consigo fazer mais rápido, com menos valor, ou melhor trazer para a gente expertise, etc. Muitas vezes é a Aquarrain, que é contratar, que é compra a empresa por causa dos talentos que tem lá dentro. Teve várias empresas. A Juni foi uma que teve essa questão recentemente. A Juni é uma empresa de CRO, a Magalu adquiriu ela e, cara, só a Magalu consumia muito mais que o tamanho da Juni que tinha na época. Então, não fazia sentido continuar ainda oferecendo um serviço, somente serviço, não era software, para o mercado, sendo que a demanda interna é absurda. No nosso caso, não. Nós já estávamos no mercado, segue exatamente a mesma estratégia de digitalização do Brasil e atendendo o Magalu. Então, isso é muito bacana. Então, a gente veio somar isso aqui, cara, e nesses próximos 5 anos, que foi que a gente fechou, ficar 5 anos, porque eu acredito muito, 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 muito no propósito. Propósito da empresa, propósito da Luísa, propósito do Fred, propósito de toda aquela diretoria que está lá dentro, que ela é muito, muito íntegra em tudo que faz. E eu falo isso assim, Rafa, desde o tempo de negociação, conversava com o Edu, conversava com o Fatala, conversava com o Simon, conversava, né? Cara, todo mundo parecia que eles tinham combinado o que eles iam falar. De tão reloginho. É igual, assim. É igual. É impressionante. A humildade, cara, de extremo, de ponta a ponta. O Fred falava assim pra gente, cara, vocês estão entrando e tem o processo nosso de integração. Desde já vai adiantar para vocês, cara. Então, eternamente evoluindo. Nós temos os defeitos. Não acho que estão entrando pro negócio que tudo é lindo e maravilhoso. Não é. Não é. Desde já eu tô falando. Cara, tem um monte de ponto de melhoria. E vocês vão ajudar a gente a melhorar também. Então saiba que algumas das questões aqui vocês vão encontrar também. Porque a gente quer? Não é porque a gente quer. É porque a gente está melhorando, está aprendendo. Foram 17 empresas adquiridas em 16 meses, se não me engano. Imagina que é o rebuliço lá interno. Então sempre muito humilde, sabe? Ele fala agora, né? Nós estamos com as ações agora caindo. Ele falou assim, ó, toda vez que ele conversa com ele, fala, ó, desde quando a ação foi lá para as alturas, que o pessoal fala, mas por que isso? Eu falei, cara, tá subindo. Agora pergunta, caiu, por que isso? Tá caindo. Do mesmo jeito que eu tive a humildade de não falar assim, porque nós somos os caras, por Italecinho, eu tenho a humildade de falar agora, cara, eu também não entendi por que aquela loucura, também não entendo por que essa loucura agora. O nosso projeto é de longo prazo, a gente brinca, a gente não corre uma sprint de 100 metros, nós corremos uma maratona, então tem muita água para rolar, tanto é que o Magalu as a Service, que vai entrar no mercado ainda, nós estamos colocando as primeiras tecnologias como a nossa, para mercado, tem tudo para acontecer. Nesse último anúncio de mercado agora, o Marketplace, que é uma tecnologia plataforma, onde nós equalizamos a oferta dos sellers, a oferta dos vendedores, com os consumidores, e o Magalu está no meio como sendo a plataforma, então isso que nós chamamos de plataforma, essa comunicação entre os dois lados,
cresceu 70% na base do ano passado, que já era gigantesca. Aí, somando com as lojas físicas, todo o resto, o nosso crescimento foi acima, foi grande, porém não o que o mercado esperava. Porque em cima da base de 2020, cara, é muita pauleira. De atrás eu vi uma empresa que anunciou lá 300% de crescimento, 21 sobre 19. Nossa, se você pegar Magalu, velho, dá quase 1000% de crescimento. Se pegar 2019. Porque o 20 foi muito grande. Foi muito grande mesmo. Então, assim, comparar com 19 não dá. Quando eu falei de falar, não adianta a gente ficar brincando de enganar os outros. Cara, nosso negócio é sério. Nós trabalhamos, por exemplo, coisa assim, o que é certo é certo. Nós temos lá a integridade dentro da empresa. O que é certo, o que é errado é errado. Pô, tem um varejista um seller que transaciona sem nota fiscal do nosso mercado, do nosso marketplace? Não tem, cara. Não tem, não existe. A gente não aceita. Não pode. Não pode. Aí tem outros concorrentes aí que, pô, tudo por baixo dos panos, um monte de coisa lá. Cara, aqui dentro o caminho é mais demorado, mas ele é contínuo e ele não para. É consistência, né? Consistência. O que é certo é certo. Normalmente o que é certo, o caminho certo ele é mais demorado. Sim. Não é assim, você estrala o dedo e tudo acontece. Não, cara, é tijolo por tijolo. Você vai construir a parede, é tijolo por tijolo. Tem pessoas que conseguem olhar o futuro, conseguem visualizar a parede, por mais que esteja no começo da construção, você consegue visualizar. E aí já compram um sonho. E esses, normalmente, lá na frente estão dando risada. E tem outros que não, só vê a parede. Não, você fala que vai fazer uma parede, mas você está no 20º tijolo ainda, você não vai construir a parede. E aí, você aposta no presente. É normal, cada um com sua estratégia. Por lá na frente, um dá risada, outro fala, pô, por que eu não entrei? Paciente. Por exemplo, agora, eu acho que a ação da Magalu está extremamente barata. Está muito abaixo do valor de mercado dela. Agora é hora de comprar. Total. Só que você tem que ser um comprador de holding, segurar, é maratona, é 5 anos. Cara, você vai ganhar muito dinheiro se você segurar a ação. Se você comprar para querer vender amanhã ou ficar olhando a bolsa todo dia, esquece, vai morrer do coração. O cara que é bom holder, que é o cara da escola fundamentalista, que olha os números da companhia, ele compra e deixa. Principalmente quando o mercado tá louco, como tá agora, né? Estamos com um problema pós-pandemia, o brasileiro tá sem dinheiro para comprar. O varejo como um todo mostrou isso. O brasileiro tá sem dinheiro. Tem uma aposta muito grande agora com o incentivo que o governo vem a dar agora nesse final de ano e tal, para poder dar uma melhorada. Mas, de fato, tá sem dinheiro. Então, cara, por causa desse momento, tudo tá lá embaixo. Cara, compra agora e deixa quieto. Acabou. Monetiza que daqui a pouco ele se ajusta de novo, o mercado se ajusta, volta um pico de crescimento, é a hora que você vai multiplicar algumas vezes o dinheiro. Eu já fiz algumas vezes isso na vida já, Rafa. Legal. Comprei meu primeiro apartamento assim, comprei minha casa assim. Então, já fiz algumas multiplicações só pegando as crises. Da crise, eu entro. Começou a dar bonança, bolsa bate, recorde, sei o quê. Normalmente eu saio. Entendi. Não fico apostando pro resto da vida. Sim. Tem caras que... Tem o meu cunhado não sabe. Ele falou que ele compra pro resto da vida. Ele vai morrer e vai deixar as ações lá, porque ele não vende de jeito nenhum. Ele não sabe nem quanto que ele comprou e tal, só sabe que a carteira tá subindo. No longo prazo sempre vai crescer, né? Sempre vai crescer. Tem um estudo que mostra que bolsa em 7 anos, no período de 7 anos, não tem nenhum tipo de investimento que dê dinheiro como a bolsa dá. Em 7 anos. Então, você vê, a longo prazo vale a pena. Compra e deixa. Esse é um formato. Né? Legal, falando de dinheiro, então você entra na VC que você fez. Me conta essa história. Exatamente. Aí vem a Rocket. Né? Só antes. Você pode, por acaso, polemizar aqui? Você pode abrir o valuation da Smart Hint ou isso é sigilo? Sigilo. É sigilo? Foi o único ponto que não foi aberto na negociação. A Magalu não faz muita questão de abrir também. Eu acho que é muito mais para ego ficar contando. Eu acho que gera uma atração desnecessária, sabe? Eu gosto assim de andar de bermudão, de camisa da empresa, vou pro mercado, ando na rua, sabe? Completamente desconhecido. E eu acho que não tinha muito objetivo. E a Magalu falou, também não faz questão nenhuma, só se você quiser. Eu falei, não, então vou manter fechado. Alguns negócios muito grandes, né? Kabum, etc. Acho que Kabum, ele era, não lembro se era listado em bolsa ou não. Mas eu acho que isso faz sentido. Eu acho que isso incorpora, vem um faturamento gigantesco a mais para a empresa, então acho que faz sentido. Mas agora os menores não tem porquê. Então, o único ponto que não foi aberto e não será aberto é a questão do valuation. Mas, entendendo que
nessa vida curta aí de Smart Hint, eu tive muita ajuda no meio do caminho, sabe? De pessoas fantásticas que passaram, vários empreendedores que já tinham feito venda de empresa também. E, cara, eu via aqueles caras ajudando o ecossistema de uma forma assim que, pô, o cara fazendo por gosto, sabe? Não é... eu invisto em startup, hoje não vi isso olhando, o ativo vai me dar tanto futuro. Se der, deu. Se não der, eu tô fazendo minha parte, que a gente fala que é o tal do give back, é devolver para a sociedade aquilo que você teve de alguma forma de benefício. Então, quando a gente fala de investimento, e aí vem a Rocket, eu abri a Rocket, um CNPJ de compra e venda de participação. O CNPJ dela só faz isso, compra e vende de participação, para poder fazer os investimentos em startups early stage, ou seja, começando a vida. Então, eu vou lá, passo a conhecer o empreendedor, o que ele vai fazer, qual é a dor que ele resolve, qual é a solução que ele está dando, qual é o conhecimento que ele tem nessa área e tal. E se fizer sentido, principalmente aí falando de tese um pouquinho, do que eu gosto de investir, que são algum tipo de tecnologia, tem que ser software, por causa de escala, não pode ter ligação com hardware, não é minha praia, não conheço distribuição, então não sou um cara bom para isso, não posso ajudar. Mas que seja totalmente software que a gente possa escalar, tanto o Brasil como o posterior fora do país, ou começar fora do país, não interessa, mas que dá para escalar. E aí não tem muita área. Se for comércio eletrônico, mais fácil para mim, mas se for outras áreas também eu puder de alguma forma ajudar, quando é marketing, vendas, não tem muita. Sempre para escalável não tem muita grande diferença. Tem diferença do mercado, relacionamento com as pessoas é mais fácil quando você conhece o mercado. Mas a tese é essa. Então, investimentos em empresas, normalmente SaaS, software sob serviço, de alta escala. E aí, melhor se for comércio eletrônico, consigo ajudar mais, se não, outras áreas, tá? Esse é o modelo. Mas o principal propósito que é, de alguma forma, ajudar de novo o ecossistema. Legal. De alguma forma. Eu tô aqui conversando contigo hoje, exatamente nessa. Não, você não tá me pagando nada, certo? Você quer até me cobrar, até para fazer um podcast. Vamos ver se a gente consegue. Né? Então, tá vendo? O propósito é outro. Eu tô aqui de livre, espontânea vontade, de alguma forma gerando um conteúdo que possa ajudar alguém. Esse é o give back. Esse é trazer de novo aquilo que você teve de benefício no passado. Eu acho que faz muito sentido isso. Se eu não me engano, pra você ver como não faz muito sentido a questão de financeiro, acho que 8 ou 9 empresas investidas já. Se você me perguntar o nome delas, eu não sei. Tô até para contratar um cara fazer um site para mim e colocar elas lá dentro, que também é uma forma de eu lembrar quem são. Mas eu sou um cara, eu aprendi com a Bossa Nova isso. A Bossa Nova é um fundo de investimento que investe em empresas de early stage também. Inclusive tem investimento com eles. Nós montamos um fundo chamado Exit Founders não sei o que lá, esqueci o nome do fundo lá. Mas é só de empreendedores que foram investidos pela Bossa Nova e venderam a empresa. Venderam. Legal. Então, aí a gente fez lá, se não me engano, são 10 founders, e a Bossa faz todo o trabalho de entender o business, ver se está dentro da tese, e traz pra gente, para eles fazerem o pitch com a gente define no dia se a gente investe ou não. Quase com o Shark Tank. Legal, de fato, nosso Shark Tank é verdadeiro, diferente daquele Shark Tank lá. Não é amado. Aí vamos ver tudo o resto e depois o cara não investe em nada. Né? O nosso é real. Você vai falar, vamos, tá tudo certo já, porque todas as fases anteriores já foram passadas, já foram superadas. Então, é cheque sendo feito de fato. Então, tenho lá com o Bossa e eu aprendi muito com eles que você tem que deixar o empreendedor livre. Você está comprando o projeto e a ideia daquele cara. Você não está comprando a empresa do cara, está comprando a ideia dele. Então, se coloca o dinheiro, se investe, se tem uma participaçãozinha, mas você tem que deixar o cara livre. Se esses empreendedores que eu investi, seja através de Bossa, também usa Curitiba Angels aqui. Eu não faço investimento direto porque eu não tenho condições de dar atenção, não tenho condições de fazer due diligence, não tenho condições de fazer nada sozinho, porque eu tenho 1000% foco em Magalu e Smart Hint. Então, eu vou através deles porque eles fazem todo esse trabalho anterior, eu pago lá o escritório de advocacia que foi contratado, a gente paga os custos de vídeos lá na Curitiba Angel, e daí no dia do pitch, esse sim eu posso dizer eu quero entrar ou não quero entrar, ele é mais aberto. Por causa da Bossa Nova é tudo junto, é democracia. Se tem 6 optaram e 4 não, azar dos 4 será investido. O contrário também é verdadeiro, é democracia. Aqui na Curitiba Angels, cada investidor anjo ele decide se ele quer participar ou não. Daí forma pool de 10 investidores a 30 investidores, depende do apetite dos investidores. Mas eu faço através deles por causa dessa burocracia. Mas isso eu tenho 8 ou 9 empresas investidas já, e nessa liberdade que eu aprendi lá, que o empreendedor tem que ter, é a que eu dou também para os empreendedores que eu investi. Eu tô aqui. Se agenda livre, não tem, mas a gente dá um jeito.
Mas, cara, se precisar de alguma coisa, você me aciona. Eu não fico batendo na porta, não fico pedindo report, nada disso. Entendeu? A hora que você achar que vale a pena, precisar de alguma coisa do meu lado, você me aciona. E aí eu fico fazendo também esses eventos. Na quarta-feira, agora, tem um evento com o Founder Institute para poder pulverizar também as informações. Se não me engano, lá é como levantar dinheiro para sua startup. Então, como eu fiz rodada, tinha feito lá na FBits, apanhei algumas coisas, fiz outras 2 rodadas super bem feitas, Anjo dentro da Smart Hint e Seed dentro da Smart Hint, então trouxe uma série de conhecimentos que eu passei ali que eu posso transmitir isso de novo. Give back. Trazer de novo para a sociedade aquilo que eu aprendi com os outros empreendedores. Então a Rocket serve para isso. Ela é meio oficial, legal dentro do país. Eu tiro um pouco da carga da pessoa física, jogo para a pessoa jurídica e através desse mecanismo, desse canal, eu consigo assessorar essas empresas, ajudar elas. Quiçá um dia, se Deus quiser tudo certo, essas empresas voarem, esses empreendedores voarem, a gente ganha um peteleco lá também, que eu volto a trazer de novo para a sociedade e reforça ainda investimento para outras empresas. Né? Pô, legal demais, Rodrigão. Acho que só a última questão ali para terminar, o que você dá de conselho assim? Você, jornada incrível aí, já passou por muita coisa. O cara que está agora nesse momento buscando, por exemplo, ou buscar um M&A, ou então trazer dinheiro para dentro da empresa. Qual é o conselho assim, chave para esse cara? O que ele tem que pensar? Cara, primeiro o empreendedor tem que ter bem claro qual que é o caminho da empresa dele, que ele quer adotar para a empresa dele. Existe lá um caminho que eu vou sozinho, que é o bootstrap, que a gente chama, sigo a vida, e aí eu posso ter um crescimento mais demorado e tal, mas está tudo sob controle, só cresço se eu tiver lucro, eu cresço, ou consigo investir se eu tiver lucro, etc. Tem outro que eu faço uma estratégia de crescimento acelerado, que aí eu uso dinheiro de investidor, que a gente chama de VC-backed. Então, ele é alavancado por dinheiro de investidor. E tem um terceiro que você faz a empresa, muitas vezes até modelo de bootstrap, para vender ela para alguém. Você pega uma vertical aí, você fica de olho, você fica namorando já os players que vão te comprar no futuro. Cara, para a primeira não tem muito o que fazer, esse é o tradicional, que é o bootstrap, esse é o tradicional que todo mundo sabe fazer, quem sabe consegue seguir e tal, tem seus riscos. O modelo segundo, ele é muito claro que você tem que ter quais são as rodadas que você quer fazer. Você tem que fazer o plano de negócio. Quando eu montei a Smart Hint, eu tinha um plano para 5 anos. Eu tinha certinho o que eu iria crescer cada ano. Lógico, plano, Excel, aceito qualquer coisa, era a minha loucura. E foi tão loucura que eu fiz assim. Quando chegar em 100 mil reais de faturamento, eu vou fazer uma cartilha, lá um playbook do Vale do Silício que fala o seguinte, no próximo ano você vai triplicar o faturamento, vai triplicar, vai duplicar, vai duplicar. Então, são 5 anos. Triplica, double, double, double. 3 anos de double. Essa regrinha, se você executar ela, se fosse 100 mil dólares, chegaria numa empresa unicórnio no final de 7 anos. 2 anos iniciais para chegar nos 100 mil dólares, 5 anos posterior você chega num valuation de uma empresa unicórnio, $1 bilhão. Se for em real, você vai chegar num $1 bilhão. A regra é mais ou menos semelhante no quanto você consegue adquirir de crescimento, teu potencial de crescimento e quanto o mercado te reconhece como uma empresa com valor agregado em cima disso. Então esse é o VC-backed. Normalmente as tranches, os investimentos são de 12 a 24 meses. Você pega com um plano de 24 meses, mas o quanto antes você executar melhor a tua empresa, mais ranqueada ela é, maior valuation ela fica. Então, porque um plano de 24 meses eu consegui fazer em 18, consegui fazer em 12, significa que eu estou desempenhando melhor ainda do que eu me propus a fazer. Se você alongar, é pior porque você não conseguiu fazer o plano naquilo que você prometeu. Então, nas próximas rodadas, você já entra com um valuation menor. Cara, você não está indo bem, então não adianta você colocar muito dinheiro também. E outro ponto muito importante nesse cara, então você tem que saber as rodadas futuras, é quanto de percentual que você vai entregar em cada uma dessas rodadas. Quanto menos, melhor. Já vejo várias empresas, a outra crítica que eu tenho aquele Shark Tank, que é eu vou te dar 200 mil, cara, 50% da empresa. Vou te dar, sei lá, 1 milhão, 50%. Cara, falou em 50% da empresa, nessa fase matou a empresa. O cara queima na largada. Matou. Falou 30%, matou também. Cara, 30% é série A. Série A. Você tá falando aqui, anjo, você tem que se desfazer ali de 10%, no máximo 15%. Cara, quanto menos, melhor. A gente vendeu a primeira parte, a primeira trade foi 8%. Então foi menos que 10%. Aí na segunda, você vai chegar ali nos 20%, 15%, 20% do todo ali, tá? Até 25% no pau bravo. A gente chegou a 15% na Seed, Capital Semente. Na outra que vem aí é Série A, aí é normalmente 30%, 35%. Mas veja que os founders ainda conseguem conservar 65%, 70% da empresa. Tem um controle ainda. Aí vai para Série B, Série D. Série D vai pensar em perder o mando da empresa.
Mas a empresa é gigante, já é outra pegada. Então, uma das coisas que o cara tem que cuidar muito é esse início, o quanto de dinheiro que você coloca, porque nas fases subsequentes, o próximo investidor, que foi o que aconteceu com a FBITS lá atrás, o próximo investidor que vem, quando ele vê que uma fatia muito grande está na mão de investidores já, porque o dinheiro quando entra, Rafa, ele ajuda a construir aquele plano. Depois que passou o plano, morreu. Acabou. É, entre aspas, peso morto. Porque os investidores, eles não atuam no dia a dia. Então, você não pode falar que é um cara que é atuante, que ele ajuda... Não, ele pode ter um network, ajudar em alguma coisa ou outra, mas ele não é mais parte integrante da empresa. Então, ele é considerado como capital fora. E por vezes, quando chega, normalmente em Série A, por exemplo, os investidores de Série A querem que os outros investidores saiam. Por questão de simplicidade do cap table. Pô, se qualquer coisa que eu vou fazer lá que preciso ter um conselho, precisa de assinatura dos investidores, precisa falar com 30 investidores, não dá. Então, para facilitar a empresa, essa Série A já faz uma limpa, sempre negociado, tudo certinho, tudo lindo. É normalmente onde o investidor anjo, ele realiza o investimento, o cara ganha 20, 30 vezes o valor que investiu. Tem casos aqui, eu contabilizei aqui, os meninos do Curitiba Angels ganharam um monte de dinheiro, que a empresa foi super bem. Então, o business é assim. Chega ali em Série A, Série B, os caras querem simplificar porque o jogo fica muito grande e esses caras, como não atuam mais, não faz sentido continuar. E é onde o cara também embolsa aqui o dinheiro e vamos lá de novo, vamos investir em outras empresas e assim segue a vida. Então, cuidar muito essa questão de percentual em cima das fases que você tem, o quanto de dinheiro você coloca para fazer o plano, nem mais nem menos, coloca para fazer o plano no menor percentual possível. E aí você tem esse caminho. Esse era o caminho que a Smart Hint estava. No meio do caminho surgiu a Magalu e arrancou fora do caminho, jogou para dentro. Em vez de eu tentar ser um unicórnio agora, de um bi, eu vou ajudar a Magalu a ser a primeira empresa que vale um tri no país. Então esse é o meu fundamento. Digitalizando o Brasil, eu acho que tem total sentido a gente fazer isso. E aí a terceira modelo, que é um modelo que você está olhando, você pega uma deficiência do mercado que tem um estratégico, e quando a gente fala estratégico é uma empresa já, uma Gerdau, uma Magalu, não, é uma empresa já, que já domina aquele setor ou ela é muito forte atuando. Você vai tentar resolver um ponto que ela não resolve. Você já faz mirando ela. Você começa a trabalhar ali, desempenhar muito bem e começa a se aproximar do cara e você já tem mais ou menos quando que você vai fazer o exit para ele. Que vai fazer sentido o cara incorporar isso do que desenvolver próprio. Pouco semelhante ao que aconteceu com a gente, só que a gente não foi atrás, ela que veio, mas como se a gente estivesse fazendo para poder vender a empresa. Legal. Então, esse é o terceiro modelo. Aí, nesse caso, só tem que tomar cuidado com uma coisa. Por vezes, esses estratégicos que já estão de olho, eles vêm e podem fazer um aporte de capital nessa empresa para ajudar ela a crescer. E aí tem que tomar muito cuidado nas cláusulas que você coloca. A gente estava até discutindo hoje com um grupo que a gente tem, as cláusulas que você coloca dentro desse contrato para que você não fique bloqueado nesse estratégico. Dependendo, a gente viu alguns casos aqui, os caras colocam algumas cláusulas que ali na frente, quando a empresa vai precisar de novo dinheiro, ela resolve não colocar e não deixa ninguém colocar. E aí essa empresa começa a mingar, porque quase você tem que dar a tua empresa para aquela grandona. E, não se engane, não tem nada de bonitinho, você é meu amiguinho e tal. Ainda mais com essas empresas grandes, e aqui eu só faço uma ressalva puxando o saco da minha empresa mãe lá, né? A Magalu não é assim, a Magalu tem Bom, ela acabou de ganhar Great Place to Work Brasil, né? Primeira empresa do Brasil. Ela cuida muito de todo mundo lá dentro. Então ela tem também, embora ela deixe tudo escrito, foi um acordo que nós fizemos, acho que ela faz com todo mundo, deixa tudo que é acordo escrito. O que está escrito está tudo certo. A gente pode rever? Pode. Fazer sentido no plano, a gente vai rever, não tem problema nenhum. Ela tem um cuidado muito grande. Mas, cara, a grande maioria das empresas não são assim. Então o cara vai lá, já monta uma estratégia, já minga. Agora, esse dia atrás, nós vimos um caso aí que o cara tá processando o outro lá, que tinha que fazer uma integração, não fez integração, o cara não pôde avançar, virou uma zona. E no final das contas, não tá nem aí. O que interessa é que aquele executivo tá conseguindo fazer o lucro que ele queria fazer. Então tem que tomar cuidado só com isso. Se for fazer para ser adquirido, teu plano é ser adquirido, cuidado com os players que você coloca como investidor inicial, que inicialmente vai te ajudar a crescer, que cláusula que você aceita. Se caso ele não quiser te ajudar no futuro, como é que você arranca ele fora ou que ele te faz um processo de saída, fala assim, cara, já que você não vai me ajudar, então você vai ter que me pagar tanto para eu te entregar a empresa e já faz um modelo de saída lá. X vezes alguma coisa, mas faz uma coisa que seja seguro, senão não entra. Quem está vendo de empresa sendo perdida, e as grandes empresas fazem aqueles processos de
vamos fazer um negócio lá porque a empresa quer investir tanto em tantas empresas, não sei o quê. Parece a coisa mais linda do mundo. Ah, boa, que legal, tem uma empresa do meu ramo investindo na gente. Depois, meu irmão, dependendo das cláusulas, você perde a empresa por causa de um detalhe que você não viu lá no começo, quando você era bebezinho ainda, e no futuro você não pôde executar mais nada, você morreu, mingou, de propósito. Ele sabia, porque aquele cara é macaco velho, ele não tá ali pra brincar. Ele sabia, você não. E aí, por ingenuidade, por isso que eu tô falando isso, para que fique explícito isso, para que o empreendedor consiga questionar, consiga validar isso antes de entrar numa roubada, que normalmente acaba acontecendo, bicho, para ele é bom e para você só a casa cai, né? A casa cai. Pô, então é isso, gente. Falamos pra caramba, Rodrigo, obrigado pela Deu as 3 horas ou não? Deu quase. Tava acompanhando aqui. Ô, Rodrigo, obrigado, cara. Foi uma aula, como sempre, falar contigo. Né? Inspirador pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Deixa teu último recado, se quiser mandar o @ aí pra seguir, ou os call to action pra colocar lá o deck lá na Rocket, ou contratar a Smart Hint. Conta aí. Boa. Eu não sou muito de fazer propaganda nesses casos, porque, como eu falei, que é o give back. Eu queria expor. Investimento eu não faço direto, então não adianta mandar. Não adianta ir direto, não. Dentro do @Rodrigo Schiavini no Instagram, tem lá o Tá na Bio, né? Eu peguei a ferramentinha Tá na Bio, tem lá quais 2 lugares que eu invisto, então submete lá. Tem as teses desses lugares e assim por diante. Mas último recadinho também que eu quero, desse tal do give back ainda, eu comecei junto com uma ONG aqui a ensinar jovens de baixa renda a programação. Legal. Lógica de programação. Então, esse é uma iniciativa. Eu pretendo fazer isso com o tempo lá na frente, em larga escala. E aí, quem estiver assistindo e quiser me ajudar nisso no futuro, não sei se é hoje, saiba que eu tenho essa iniciativa, eu vou colocar no ar. Sem fins lucrativos, simplesmente para ajudar essa galera aí. Nós temos uma demanda gigantesca por profissionais de tecnologia. Não só aqui, mundo inteiro. E se a gente consegue pegar esse jovem carente, de baixa renda, ensinar essa profissão, cara, 3 anos depois o cara tá ganhando 5, 10 pau. Muda a vida da família inteira. Exatamente. Esse é o meu propósito. Então, se tiver vindo aí um dia, se quiser me ajudar com isso, lá na frente, seja bem-vindo. Maravilha. É isso, gente. Obrigado por até aqui estarem com a gente na audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.